Olá, bom dia. Estamos iniciando então a nossa aula de Geografia do dia 21 de junho de 2021. Eu vou usar com vocês hoje, eu escrevi um texto para a aula de hoje e a gente vai continuar fazendo aquele esquema de trabalhar com o texto e a explicação ao mesmo tempo. Então, eu já faço uma primeira leitura comentada com vocês do texto e depois vocês podem ler o texto com calma, reler ele ou assistir o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Esse é o processo que a gente tem de formação do conhecimento, que é através, né, de entrar em contato, de fazer a reflexão sobre a informação que a gente tem à disposição. Eu vou tomar hoje para vocês uma experiência que eu tive em sala de aula, ao mesmo tempo em que eu explico um pouco sobre colocar em perspectiva, dizer como é ensinar geografia, como está sendo estudar e ensinar geografia nesse momento da sindemia/pandemia de Covid-19. O título do texto é A Geografia no Século XXI. O século XXI começou em 2000, né? Embora seja 2000 anos, né, dessa contagem histórica que a gente faz no Ocidente a partir do nascimento de Cristo, o século já é o 21, porque não houve o século zero, né? Não houve 100 anos de século zero. Já começou no século I, já foi para o século II, século III, então em 2000 a gente já está no século 21. Eu demorei muito tempo para entender por que essa contagem era desemparelhada, né? Por que 1900 era o século 20 e por que 2000 é o século 21, né? E isso se deve então a não ter havido o século zero, a gente já ter começado no ano 1, né, com o nascimento de Jesus. E, curiosamente, esse ano, toda vez que a gente falar de século XXI, vocês podem confundir com 21, 2021, mas não tem nada a ver. A contagem dos séculos é diferente da contagem dos anos, né? E a gente, como eu que nasceu entre um século e outro, eu nasci em 1970, então eu tenho uma visão do século XX e uma visão do século XXI, por causa do fato de eu ter nascido na segunda metade do século XX. E eu vou falar então um pouco sobre geografia, mas de uma perspectiva que eu tive como estudante e como professor, né? Eu fui estudante de geografia e professor de geografia nesses últimos 50 anos da minha vida, então tenho uma perspectiva diferente da de vocês, especialmente porque muita coisa, muita mudança ocorreu no mundo nesses últimos 50 anos. Então vamos lá. A geografia do ensino fundamental e médio. Vocês estão no ensino fundamental, né? Depois tem o ensino médio, depois tem o nível superior e as pós-graduações, as faculdades e os mestrados, doutorados, as especializações que a gente fala. Então, na geografia do ensino fundamental e médio, em que o currículo básico do conhecimento é apresentado às crianças e adolescentes, há muito para se aprender. Esse básico não para de aumentar, né, na sociedade do conhecimento em que a gente vive. Ela cresce sempre, porque há milhares e milhares de cientistas espalhados pelo mundo todo, interligados, produzindo cada vez mais conhecimento e mais perguntas para serem respondidas de forma científica. Então, geografia significa o estudo da Terra. No site Significados, vemos a seguinte definição, dois pontos. Se vocês clicarem no azul ali, vocês vão ir para esse site, porque eu coloquei um link nessa palavra, então essa palavra significados leva para o site Significados, onde tem a definição de geografia. Geografia é uma ciência que estuda o espaço humano em suas várias vertentes, em suas várias formas: física, biológica e humana. A geografia também estuda a relação entre os aspectos físicos, biológicos e humanos do planeta Terra. Os geógrafos estudam onde vivem os homens, onde estão as plantas e os animais, a localização dos rios, lagos, montanhas e as cidades, porque a geografia significa a descrição da Terra. E vocês já percebem nessa definição uma espécie de interdisciplinaridade entre as disciplinas, o conhecimento, né? Porque para entender geografia eu preciso do saber das outras ciências. E aí numa frase está escrita ali, aspectos físicos, biológicos e humanos do planeta Terra. Então tem as ciências humanas e tem as ciências exatas. As ciências exatas é onde estão a física, a biologia, a química, a matemática, né? São ciências que estudam
a paisagem num nível de complexidade e aprofundamento diferente do da geografia. Mas quando você vai estudar geografia, você precisa dele. Por isso, no ensino fundamental e básico, as crianças e adolescentes aprendem um pouco sobre tudo isso. Porque depois, no futuro, quando elas decidirem por uma ou por outra profissão, elas vão ter que ter conhecimentos básicos das outras áreas e, às vezes, aprofundados conhecimentos de outras áreas. Por exemplo, no ensino fundamental, vocês estão estudando hoje ciências. No médio, vocês já vão ver química, física e biologia. A ciência meio que se desdobra em outras 3 disciplinas, além da geografia. E da matemática, e da língua portuguesa, e da língua estrangeira, né, do inglês ou do espanhol, conforme a escola, conforme a escolha de vocês, porque é necessário que muitas áreas do conhecimento se conjuguem para que a gente tenha um conhecimento aprofundado em cada uma das áreas específicas. Então, numa aula recente, uma aluna que retornou aos estudos agora fez uma observação interessante sobre como era estudar na década de 80, na mesma época em que eu fui aluno do ensino fundamental. Ela se casou e parou de estudar naquela época para cuidar da família. Então, ela me falou que na sua época os professores ensinavam tudo que existia para aprender. Tudo que existia para aprender, basicamente nos anos 90, estava na cabeça do professor de cada disciplina e na biblioteca daquela escola. Nas famílias mais ricas, na enciclopédia que os pais compravam para os filhos estudarem e fazerem pesquisas em casa, além do horário da escola. Mas essas enciclopédias eram caras, talvez tão caras quanto é comprar um carro hoje em dia. Então eu observei, lembrando que também fui estudante do ensino fundamental nos anos 80, que tudo que havia para aprender na escola estava na memória dos professores ou na biblioteca. Então a mente humana, como detentora do conhecimento, era importantíssima. O espaço do conhecimento de memória, lembrar do que se aprendia, era muito importante. E a outra grande base do conhecimento que estava ali dada desde Gutenberg, da invenção da impressora, era a biblioteca, os livros escritos. Então, no momento que eu falei isso, a aluna sorriu e concordou comigo. Seguiu dizendo que atualmente os professores não seguem o livro didático. Tem vários livros didáticos para cada totalidade, para T4, T5, T6. Só de geografia tem centenas de livros que explicam a geografia de perspectivas diferentes, mas tratam dos mesmos conteúdos. Então, atualmente os professores não seguem os livros didáticos e existem muitos livros didáticos para cada totalidade ou ano de estudo. Bem, esse saudosismo das pessoas mais velhas em relação ao mundo atual é compreensível. Estamos diante de um mundo em que o conhecimento avança rapidamente a cada semana. O ensino básico e o ensino fundamental lidam com conteúdos que aumentam constantemente e que estão longe de caber na biblioteca da escola e na mente de cada professor. A gente não consegue dar conta de lembrar de todo o conhecimento que é produzido constantemente. Cada conteúdo de geografia corresponde, no nível superior e de pós-graduação, a uma especialidade ou profissão diferente. Às vezes é preciso ter 2 faculdades para ter uma profissão. Por exemplo, quem faz a previsão do tempo nos jornais e na internet, quem apresenta a previsão do tempo numa televisão ou num canal do YouTube, geralmente tem formação em jornalismo e em meteorologia. Quer dizer, junta 2 formas de conhecimento para ter uma única profissão. Ou seja, no clima, a profissão então pode ser no estudo do clima da geografia. Lá no ensino fundamental, eu posso estar despertando o interesse de uma criança ou adolescente para no futuro ser meteorologista. O geólogo, que aprende sobre os solos na geografia do ensino fundamental, pode ser o especialista em vulcanologia no futuro, ou em terremotos, entre muitas outras áreas. Além disso, cada vez mais uma esfera do conhecimento é necessária, como eu disse, para outra profissão, para cada profissão. O conhecimento de uma ciência depende do saber de muitas outras áreas. Isso é o que chamamos de interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, como eu falei antes. Por outro lado, a forma como acessamos o conhecimento científico começou a se alterar drasticamente a partir de meados dos anos 90 do século XX, porque houve um grande evento nessa década. Foi a chegada da internet aos domicílios e, mais tarde,
com a disseminação dos aparelhos de telefone celular. O conhecimento, então, passou a ser muito mais acessível. Mais recentemente, com a popularização dos smartphones, todo o conhecimento que é produzido e circula na internet se tornou acessível para quem pode comprar os dispositivos e tem acesso aos pacotes de dados da telefonia 4G ou 5G, agora mais no futuro imediato. Percebam que a questão da educação se tornou mais complexa, ela se ampliou para além de uma escola pública de qualidade com professores qualificados. Hoje, a inclusão social através da alfabetização digital é tão importante para o ensino fundamental e básico quanto a existência da escola tradicional. Uma coisa não eliminou a outra, elas se somam e se tornam as duas coisas muito importantes. O aluno precisa ter acesso à internet, aos pacotes de dados, ele precisa ter acesso poder comprar os dispositivos, a família precisa ter os dispositivos de acesso, os smartphones, os notebooks, os computadores de mesa, para que os alunos possam estudar. E isso não elimina a necessidade da escola tradicional ou propriamente do professor. Apenas muda esse contexto, amplia esse contexto, torna ele mais amplo, mais complexo. De fato, até mesmo o papel do professor está mudando. De único detentor do conhecimento, os professores estão se tornando guias e curadores do conteúdo que pode ser tido como conhecimento científico. A gente precisa ensinar os alunos a reconhecerem o conhecimento significativo e validado pela ciência. Porque isso tudo está dentro de um universo muito mais amplo que é a internet. A internet não é só escola, a internet não é só conhecimento, a internet não é só ciência. Pelo contrário, tem muita coisa na internet que é da ordem do lazer, da arte, da diversão, do passatempo, do crime, da mentira, da falsidade, da fake news, como a gente já viu em outros momentos. Então, o universo da internet é como um oceano, tem muita coisa na internet. E o desafio para nós agora, dentro do contexto escolar, é aprender no ambiente que confunde a ciência e a pseudociência. É então necessário que os professores ensinem os alunos a aprender, a discernir, a olhar de modo reflexivo para tudo que está em volta deles, seja no ambiente físico, seja no ambiente virtual, a fazer a crítica e a reflexão sobre o que é o conhecimento que tem validade científica, que tem validade do ponto de vista de ser significativo, né, de ser construtor de ainda mais conhecimento. Esse era o texto, ele termina então mencionando que vocês precisam discernir ciência de pseudociência, informação, né, de fake news, de falsidade, de mentira, e fazer um uso criativo, um uso potente do acesso às redes sociais que estão na internet e ao conteúdo todo que tem na internet. Lembrar que amanhã, terça-feira, dia 22, não tem aula, é a vacinação dos professores, a segunda dose. Também quero lembrar para vocês que a gente tem aula de novo na segunda-feira que vem de Geografia. Esse vídeo, junto com o texto e junto com a atividade, vão estar no ambiente do Google Sala de Aula ou do Classroom, para vocês acessarem através do computador ou do smartphone e realizarem a tarefa. Essa era a aula de hoje. Obrigado a todos que estão acessando os conteúdos e bons estudos para todos nós. A gente continua, então, a semana que vem. Bons estudos aí para todo mundo. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.